converso hoje com a professora Sônia Grácia Pucci Medina, abrindo essa série de 10 podcasts, cujo fio condutor é o tema O Novo Normal. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é o confinamento e o convívio familiar, todos em casa. Como é que isso se dá? Como é que é a vida do confinamento? Como é que a família se rearticula? Que desafios surgem daí? E a professora Sônia está há quase 20 anos estudando confinamento, a experiência de confinamento. A professora é doutora em psicologia social, professora da PUC-Rio, mas o que mais a orgulha é que ela experiencia algo da vida familiar de maneira muito bonita. Ela, além de ser mãe, avó, filha, ela é professora, essa outra maternidade, essa outra experiência familiar, para além do espaço do lar, da casa, do apartamento, que se estende nas salas de aula. Também é pianista e vem de uma família de professores e professoras. Então, com muito prazer, vou conversar com ela e já passo a bola para ela com uma pergunta que eu acredito que muita gente gostaria de fazer. Professora, quais os principais desafios da convivência familiar no período de quarentena? Se nós levarmos em conta que a proximidade familiar, nesse caso, é quase sempre contínua para quem está, né, em quarentena, confinado dentro de casa, e nem sempre essa convivência é desejada. Primeiro, Alexandre, a família ela precisa ser percebida. Se perceber é dizer para si mesmo quem eu sou, onde eu estou e por que eu estou. E por que eu escolhi esta família. Tudo começa com uma escolha muito pessoal e íntima entre duas pessoas. O desejo entre ambos é a de uma força pulsional, é uma força de pulsão que os une. Mas se não existir desejo, é porque esta pulsão, que a princípio era de vida, agora passa a ser uma pulsão de morte. E daí eu vou buscar em Freud, não é? Principalmente no seu livro sobre psicologia das massas e análise do eu, que todos ficam convidados a lerem, porque é fantástico, quando ele diz que ao fazer uma ponderação do contrafluxo das pulsões, que ora são de vida e ora são de morte, podemos perguntar o que é que mantém uma família coesa e unida. Daí, Freud, nos 3 ensaios sobre a sexualidade, diz que existe entre os sujeitos que compõem uma família um mecanismo de funcionamento, de amor, de ciúme, de submissão, de intolerância, de generosidade, de perversão, de ódio, entre outros elementos, é o chamado diferente. Prestem atenção nessa palavrinha, diferente. Então, o homem e a mulher, eles procuram sempre um ponto, Alexandre, de segurança. Eles precisam ter segurança sobre o que é ser diferente. Viver essa diferença é buscar, inclusive, sensações anímicas, muitas vezes no plano espiritual, buscar atrativos, imagens que vão encantar e satisfazer a necessidade de exaltar o seu eu, aquele que de fato sou. E este agrupamento familiar, ele é o refúgio para proteger as nossas fantasias, os nossos fetiches de ter sempre uma mulher meiga, encantadora, sedutora, de ter um marido
protetor, um chefe controlador mais atencioso, entre tantos outros adjetivos que vamos buscar na referência do diferente. Daí será no diferente que as pulsões individuais se fundem e vão poder formar esta coesão. Respondi? Claro, professora, muito obrigado. Olha, não é bem uma banca de tese isso aqui, não, mas as perguntas eu acredito que não sejam tão fáceis, né? Porque eu acho que é um momento tão difícil nosso, que as questões que são formuladas pelas pessoas que eu conheço, geralmente, são perguntas meio problemáticas mesmo. Às vezes amigos meus me ligam e falam assim: como é que eu lido com isso? Eu falei: caramba, não sei nem onde eu encontro resposta para isso, né? Então eu vou passar mais uma para a senhora nos ajudar a pensar. Quando e como a família é um obstáculo para o enfrentamento do confinamento, da quarentena? E quando e como ela é uma alavanca, uma condição de favorecimento, potencialização, né, das pessoas que estão ali envolvidas? Alexandre, eu procuro dizer que a família, confinada ou não, ela é um obstáculo para o sujeito. Seja pais, mãe, filhos, filhas, ela sempre é um obstáculo. As relações são entre diferentes, que nós falamos agora há pouco. Então, em se tratando de diferentes, as relações são entre diferentes e estes diferentes, eles buscam suas próprias afirmações no outro, enquanto ele nega sempre a negatividade do outro. Então, o outro, para mim, para você, não existe na sua negatividade. Existe só na sua positividade. Mas onde está o meu próprio eu? Então, o que eu venho falando muito em sala de aula, o que eu ando pesquisando muito, são elementos sociais que estão alterando este olhar do diferente. E numa família nós temos que tomar sempre cuidado de olhar o outro como diferente. Um dos elementos, eu digo que é a alteridade. Então, Alexandre, o desaparecimento da alteridade neste século, ele significa que vivemos numa época pobre de negatividade. E daí a família aparece como um gatilho de estados psicopatológicos devido a um exagero da positividade. Então, nós estamos vivendo numa sociedade doente psicopatológica. Os excessos sobre o positivo não nos fazem perceber, e principalmente na família confinada, os seus negativos, as suas diferenças. Nesta quarentena, que já está fluindo, não é, para um novo estágio social e que precisa ser diferente, eis a questão. Nós não podemos simplesmente sair de uma pandemia e voltar a ser extremamente iguais. A família pode ser uma alavanca, aí que você acabou de me perguntar. Uma alavanca quando seus membros se percebem iguais. Daí eu me lembrei da fala de Baudelaire, que ele diz assim: quem vive do igual também perece pelo igual. Então, ao se perceber e perecer pelo igual, a percepção vai estar voltada para a absorção e a assimilação. Mas daí, essa família precisa ter uma condição de voltar-se
para a rejeição e a expulsão dos objetos do outro, e daí sim ser uma alavanca para o favorecimento de todos que a compõem. Professora, a senhora estava falando ali, na hora me lembrei de um livro do Byung-Chul Han, esse professor de filosofia sul-coreano, é um livro chamado Agonia do Eros, que ele fala do problema da negatividade e positividade da alteridade. Exatamente. Na hora que a senhora falou, ele fala da psicopatologia atual por não pela incapacidade de lidar com a negatividade. Exatamente. Parece que eu estava vendo o livro na minha frente e a senhora falou com talvez até mais propriedade. Muito bom. Olha, eu vou colocar um problema que me parece muito comum no meio da quarentena, pelo menos para quem conseguiu estar em quarentena, né? Que é a revelação que o confinamento produz de nós mesmos, para nós mesmos e para os outros que nos circundam, né? Nós vimos aqui o aumento de casos de violência familiar, nós vimos o aumento de procura por novos apartamentos por causa de divórcio, ou a não suportação da presença do outro, né? A gente viu muitas experiências dolorosas. Então, uma pergunta básica: o que o confinamento revela de nós mesmos? Essa pergunta é muito provocativa. Vamos perceber que aí reside a principal questão do que nós estamos falando, que é exatamente quem sou eu. Aí eu vou andar pela psicanálise, alguns outros campos do saber, para dizer o seguinte: a psicanálise sempre foi e é orientada para o ser humano singular. E ela vai investigar os caminhos do ser singular. Eu sou apenas eu. Eu sou uma pessoa singular. A psicanálise busca essa singularidade do sujeito para satisfazer exatamente os seus impulsos. E muitas vezes a própria psicanálise desconsidera a relação ou as relações desse sujeito com o outro. Então, num primeiro problema, podemos fazer uma analogia da psicanálise com o confinamento, propondo um tempo para se buscar o que se tem como singular. Na vida psíquica, o outro entra de maneira regular, como modelo, objeto, ajudante, adversário até, ou seja, um membro de uma tribo, de uma família. Ao nascer, fica muito evidente que todas as manifestações do sujeito são de um impulso especial, que não é derivado de ninguém, de nenhum outro, mas sim de um impulso primário e gregário apenas com a mãe. Só que nós crescemos, fizemos escolhas, fazemos escolhas no nosso cotidiano, e este tempo que estamos vivendo em pandemia, confinados, nós começamos a sentir um cansaço, o cansaço da sociedade do desempenho. É um cansaço solitário, é apenas meu, seu, não é de uma massa, mas é um cansaço solitário. Esse cansaço, ele acaba atuando individualizado e isolando o sujeito. O cansaço dividido em dois, eu digo que dois, três ou quatro acabam se afastando, se distanciando do outro, cada um em seu cansaço, de uma forma extremamente ambígua, porque não é o nosso cansaço, mas é o meu cansaço aqui e o teu cansaço lá. Dessa forma, eu te faço, Alexandre, e você faz para todo mundo que
pergunta para você, né? O que é que o confinamento está revelando? Quem é você na sua singularidade? Vamos responder essa pergunta? É quase terapêutica essa pergunta no confinamento, né? É como se o confinamento nos fizesse uma exigência terapêutica, não é isso? Nos interpelasse. Ora, mais uma questão, então, decorrente dessa. A senhora tocou agora no tema da solidão, e a gente tem várias compreensões possíveis dessa temática, né? Por exemplo, Hannah Arendt dizia que uma coisa é a desolação, que em experiências de confinamento, como nos campos de concentração, ela dizia que é o que faz com que nós sejamos opacos, vazios. Mas nem sempre solidão é esse vazio. Ela achava que muitas vezes a solidão era uma companhia de si, uma presença para si, onde o pensamento se revela, onde a gente reflete o mundo e se vincula de outra maneira com o mundo. Mas, de uma maneira geral, as pessoas tendem a interpretar a solidão como uma perda de si, como desolação. Então, nesse momento, a questão que eu gostaria de levantar é qual o lugar da solidão no convívio familiar na quarentena? É um peso? É um lugar que produz mais intimidade? Tem vários sentidos? Tem um só? Como está se revelando a solidão no seio familiar dentro da quarentena? Vamos lá. Essa pergunta me remeteu a ler 2 livros, a buscar. Ler, a gente lê muito. E eu sou apaixonada por Arendt, tá? Apaixonada. Daí, você tocou na mulher da minha preferência. Então, Alexandre, eu fui ler um livrinho chamado Macaco Nu e fui buscar em Maturana e Varela alguns elementos sobre a questão da solidão no convívio familiar, que é muito diferente. Olha aí, a palavra diferente. Então, o lugar da solidão no convívio familiar em uma quarentena, eu costumo dizer, lendo Maturana e Varela, eu constatei que é igualzinho a um combate viral, eu chamei. Então, eu estou dando o nome, não é, de combate viral, não é, para este lugar de solidão no convívio familiar. Então vamos lá. Toda essa cadeia de rejeição imunológica, ela pode ser parafraseada com solidão. A solidão seria como a imunidade se dá ao contrário, independente do quanto, pois é uma reação à negatividade do outro. O vírus entra, independente da quantidade, e nós vamos reagir. O sujeito imunológico, ele rejeita o outro com sua interioridade. Ele exclui, mesmo que o outro exista em mínima quantidade. E neste processo de exclusão, ele promove a sua solidão. Então, Alexandre, te respondendo, o processo de solidão se dá num processo de exclusão. Maravilhoso, professora. São autores que você citou que eu gosto demais, Maturana, Varela. Muito legal, muito legal. Olha, professora, já vou colocar. Seria a última pergunta, a gente depois pode te fazer mais uma, que eu estou gostando demais da sua abordagem, e tal, até para ouvir um pouquinho mais, só para. É só egoísmo mesmo, para roubar um pouquinho mais da senhora, só isso. Eu queria, então, o que seria a última pergunta? Eu queria levantar a seguinte questão. Se nós levarmos em conta as informações atuais, né, de violência familiar no período da quarentena, como produzir paz, entendimento e tranquilidade nos lares? E, olha, eu vou até fazer essa pergunta e vou anotar, porque eu estou querendo ser coach agora de família. É claro que é uma brincadeira, mas se eu tivesse a fórmula, eu ia ficar muito rico. Então, se a senhora souber, me revela. Então, a pergunta, brincadeira à parte, a pergunta é essa. Bem, Alexandre, se eu soubesse, eu iria jogar na Mega Sena.
não é? Eu já iria para a Mega Sena mesmo, tá? Bom, mas eu, elocubrando, buscando nos meus alfarrábios, não é? Eu lembrei do tempo. Um tempo que até bem pouco tempo era um tempo absoluto, mas que agora ele passa a ser subjetivo. Nós não temos um tempo mais determinante que precisamos estar às 8 horas em determinado local. Para isso, nós precisaríamos sair 3 horas antes. Então, nós temos agora o que eu chamo de tempo subjetivo. Vamos lá. Agora eu posso relaxar, eu posso descansar, eu posso fazer a minha comida, eu posso preservar a minha saúde, eu posso brincar, eu posso brigar. Olha, Alexandre, sabe o que eu estou concluindo? Que esse tempo é o meu próprio sujeito. Então, em cada família, cada sujeito, o pai, a mãe, o filho, a filha, o gato, o cachorro, é o sujeito do seu tempo. Então, eu posso determinar como usar esse tempo. E eu adoro fazer perguntas. Professor adora fazer perguntas, não é? E eu me faço perguntas todos os dias, porque eu acredito que ainda se tem muito a aprender neste período de quarentena. Então, uma pergunta para sua reflexão, para quem estiver me ouvindo. Eu sou o tempo ou eu tenho tempo? Se eu sou o tempo, eu posso estabelecer ou restabelecer relações familiares que estão deterioradas, fragmentadas, e ser um visionário para poder parar o meu cérebro e perceber que para se viver bem é necessário desacelerar. Mas eu vou te contar uma historinha da clínica. São 27 anos de clínica. E daí a clínica é soberana diante das muitas teorias, não é? Eu costumo dizer que o que se passa num divã vai muito além do que a teoria propõe. Então, eu entro em quarentena, o Conselho Federal de Psicologia e a Internacional de Psicanálise me libera para o tratamento, para dar continuidade ao tratamento online, remoto. Continuo o tratamento, só que o que é que começa a aparecer nesse consultório? Profissionais da saúde, principalmente, com casos extremos de violência. Casais aconchegadinhos, bonitinhos, onde tudo era colorido, mundo de Sofia. De repente, houve a primeira agressão verbal, depois a física, e agora já estão na delegacia. Lei Maria da Penha. Eu fui uma das que lutei, sim, na década de 80, antes da Constituição de 1988, e fui uma das relatoras da Carta da Mulher. E sei o quanto é difícil, muitas vezes, diante da sociedade masculina, ser mulher. Sabe, Alexandre, eu comecei a ser mulher trabalhando numa sala de aula com 18 anos. E aquele bando de homens gostavam sempre de tentar me seduzir, seja com um gracejo, seja com gestos.
E na quarentena se exacerba o diferente agressivo que não está conseguindo ser o antídoto viral na sua família, seja ele, ela ou eles. Dessa forma, a semana passada, um desses casos da clínica, eu encontrei no pet shopping que eu fui levar a minha gatinha para fazer uma cirurgia bucal. A mulher, numa discussão com a filha, essa filha chuta o cachorro e provoca uma ruptura no fêmur do bichinho. Então, são muitas violências ocorrendo, muitas mutilações sendo percebidas, e aí eu te remeto ao Setembro Amarelo, onde a associação da qual eu faço parte, nós falamos muito sobre o processo de mutilação dos jovens adolescentes e crianças de 7, 6 aninhos que estão se automutilando. Que família é esta? Que tempo é este do qual eu sou o próprio sujeito? Se sou, portanto, o tempo e tenho tempo, então veja bem, se sou o tempo e se tenho tempo, é preciso buscar o equilíbrio nas pequenas relações. Exemplos: divisão de tarefas, cuidado com filhos, pais, mães, avós, tios, tias. Usar aquela palavrinha, não é? Ser resiliente com as mudanças que se fazem necessárias. Olha, jamais ser pipa voando, não. É necessário um foco, é necessário um objetivo comum em família. E se eu busco um objetivo comum na minha tribo, eu consigo iniciar um processo de paz. Porque, Alexandre, a vida é apenas um ponto. A vida não é curva, a vida não é reta, a vida não é paralela. A vida é apenas um ponto. E preservar a identidade, saber quem eu sou, é se vacinar contra a somatização. Nas relações familiares, ter empatia, ser solidário, é uma necessidade de ser humano e de ser verdadeiro. Aí eu me lembro de Hannah Arendt, o ser humano. A ajuda no grupo familiar, ela vai tecendo uma rede que parece fluídica. E aí eu me lembrei de Bauman, não é? Em Sociedade Líquida. Mas essa rede, ela, nas relações tribais familiares, ela se desfaz e se refaz no nosso cotidiano, porque vamos estabelecendo vínculos em cada um de nós e fazendo de cada ponto dessa rede um ponto de confluência. Daí, esta rede que se produz em mim, em você, Alexandre, na família daqueles que nos ouvem, ela precisa ser redesenhada, cocriando horizontalidades de sustentabilidade com mais amor. Professora, a gente está terminando. Você era, as pessoas tentavam lhe seduzir quando a senhora começou a dar aula
Foi assim que a senhora falou. E o nosso velho e pérfido machismo, né, nos coloca nessa posição, nós homens. A gente é senhor da sedução e tal. Mas eu quero dizer que hoje foi a senhora que me seduziu. Foi diferente. As coisas mudaram. Sua maneira de falar, doce, inteligente, generosa. A senhora que me seduziu muito, muito mesmo. Falei que ia fazer uma última pergunta. Eu não vou nem fazer em forma de pergunta, é mais para sua despedida, antes da gente fechar esse podcast de abertura dos 10 podcasts sobre o tema do novo normal. E a senhora estava comentando comigo nos bastidores que a senhora é avó. Eu fiquei com uma saudade da minha avó, eu só conheci uma avó. E eu sempre achei que os avós, as avós e os avós, né, os avós, eles já têm um título de pós-doutorado. É um negócio acima quando se fala de família. Pelo menos aqueles e aquelas que eu conheci. E sempre tem uma palavra doce para a filha ou para o filho, ou um olhar assim penetrante com os netos. Eu queria que a senhora se despedisse, que a senhora gostaria de fazer isso, dando uma despedida de avó. O que é essa avó? Não mais a professora Sônia, mas a avó Sônia. O que ela deseja para os filhos, filhas, netos e netas desse país em confinamento? Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, não é, o convite de vocês, Alexandre, e de toda a equipe, não é, pela confiança nesta avó. A avó do João Victor, a avó do Francisco, a avó da Ana Clara, a avó da Amanda Serena e a avó de 3 meses grávida da minha filha mais nova. Então, não sabemos ainda se será ele ou ela, mas é a avó que encarna na sala de aula, da graduação, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, uma avó que pensa e que deseja que as escolhas de toda essa moçada que está aí, que eu amo de paixão, eu adoro trabalhar com toda essa moçada, curto demais estar com eles, cantando com eles, tocando piano com eles, recitando poema com eles. Aqui na minha casa, a gente promove muitos saraus. Juntou 2, 3, a gente já vai para o piano, eu vou para o piano, meu marido vai para o bongô, alguém canta. Então, para essa moçada que está aí, escolham serem sujeitos das suas próprias diferenças. Não fujam daquilo que vocês reconhecem mesmo. E eu não podia deixar, não é, de trazer. Procurei uma música, mas eu fui encontrar em Vinícius de Moraes, na sua antologia poética, porque eu gosto muito, antes de dormir, ler poemas. E fica aí essa receita também, essa dica, tá, gente? Ler um poema antes de dormir ou cantar é rezar 2 vezes, tá? Então vamos lá na poética do Enjoadinho de Vinícius de Moraes. Filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-lo? Se não o temos, que de consulta, quanto silêncio, como os queremos? Banho de mar, diz que é um porrete. O cônjuge voa, transpõe o espaço, engole água, fica salgada, se iodifica. Depois, que boa, que morenaço, que a esposa fica. Resultado, filho. E então começa a aporrinhação. O cocô está branco, o cocô está preto, bebe amoníaco, comeu botão. Filhos, melhor não tê-los. Noites de insônia, cãs prematura,
prantos convulsos. Meu Deus, salvai-o! Filhos são o demo, melhor não tê-los. Mas se não temos, como sabê-los? Como saber que macieza nos seus cabelos, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca? Chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão. Porém, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. Professora Sônia, eu vou deixar de lado professora. Avó Sônia, que coisa linda. Mãe Sônia, que coisa linda. Parabéns, obrigado pelo privilégio de escutá-la. Você abriu com. A gente fala abriu com o pé direito. Você chutou a porta com os dois pés e escancarou o início dos nossos podcasts sobre o novo normal. Eu fiquei aqui emocionado ouvindo a avó falando, dando conselho para os netos, que somos todos nós. Eu aqui me coloquei como seu aluno e neto para aprender a ser sujeito da nossa diferença. Muito obrigado pelo carinho. Espero que a gente esteja mais vezes juntos e que todos e todas que nos ouviram tenham aprendido como eu aprendi com a senhora. Um abraço a todos e todas.